Bom, então, bom dia, gente. Fiz essa gravação. Se vocês for ver essa gravação, é porque eu não pude dar aula para vocês ao vivo, tá? Aí eu vou estar disponibilizando esta aula no YouTube, que vocês vão estar podendo ter acesso ali quando vocês quiserem, vou estar disponibilizando o link. A aula hoje vai ser de geografia e nós vamos falar sobre alguns temas bastante importantes. Vamos falar sobre a primeira, segunda, terceira e quarta Revolução Industrial. Vamos falar sobre também Guerra Fria. Vamos falar também sobre a Grande Depressão, o Fordismo, o Toyotismo. E vamos falar sobre, basicamente, a economia global, dando aí uma pincelada rápida. Como o conteúdo ele é bastante amplo, não vai ter como a gente estar aprofundando muito nisso daí. A gente vai ter que estar dando mais uma pincelada mesmo. Qualquer dúvida, eu vou estar deixando depois o meu contato. Quem tiver alguma dúvida, pode estar me mandando mensagem que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Qualquer tipo de dúvida que ficar, que pairar aí no ar sobre o conteúdo, é só estar falando. Então, eu preparei uma quantidade de slides aqui. É coisa rápida, não é muito difícil, não, nem demorado. Então, vamos falar sobre formação do espaço e revolução industrial. Naquela época, o que a gente tinha basicamente? Nós tínhamos um mundo dividido entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Naquele tempo, o capitalismo era o que queria comandar o mundo. Quando a gente falava em capitalismo, já vinha automaticamente na cabeça Estados Unidos da América. A partir do momento que o homem ele se tornou um agricultor, começou a criar os animais, ele se sedentarizou, ou seja, ele ficou preso em um lugar. Porque agora ele não precisava ter uma vida nômade. Agora, ao invés dele sair para buscar seu alimento, ele cultivava seus próprios alimentos, criava seus próprios alimentos. Assim, formou primeiras comunidades e iniciou a transformação do espaço natural no espaço geográfico. Tá? Lá na época do capitalismo mundial, que nós temos um trajeto, por assim dizer. Nós tínhamos a chegada dos europeus à América e descoberta de novas rotas comerciais para a região da Ásia. A expansão marítima levou à expansão do capitalismo no espaço mundial, no âmbito global. Então, os europeus foram em direção à América e, ao mesmo tempo, criaram rotas comerciais pelas costas africanas para chegar no sul asiático. Tá? Isso impulsionou o comércio mundial, que foi intensificado lá na Europa. Agora, as mercadorias passavam a ser transportadas em rotas pelo Oceano Atlântico, depois de contornar todo o continente africano. Agora, a gente não tinha mais só o comércio terrestre, nós tínhamos agora o comércio marítimo, um comércio intercontinental, que você conseguia fazer mais transporte, o transporte de mais mercadorias, com uma maior agilidade, por assim dizer. Mas isso tudo, essa expansão do capitalismo, esse rápido desenvolvimento, essa expansão marítima, forçou o sentimento, a necessidade de uma melhoria. Eles começaram lá na Inglaterra, foi onde veio a primeira Revolução Industrial. O que a primeira Revolução Industrial contribuiu para o mundo, por assim dizer, né? Ela desenvolveu o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo estava ligado ao processo de circulação das mercadorias. Naquele tempo, o comércio era a fonte de capital. Você produzia, você vendia, você tinha renda, você tinha capital. Lá no século XVIII, que iniciou lá na Inglaterra, aquela mudança profunda no capitalismo. O seu foco agora, ele saía do processo de... desse processo de comércio, que era a fonte de capital, e passou a ser a produção das mercadorias. Agora, você tinha renda se você produzisse mais. Quanto mais você produzisse essas mercadorias, você tinha mais renda. O aspecto mais visível dessa mudança foi o que marcou a primeira Revolução Industrial. Foi a mecanização. Esse processo de mecanização que foi o que ficou conhecido como Revolução Industrial.
a gente sai daquela ideia manufatureia, né, que era tudo manual, e a gente entra nessa questão maquinofatureio. Por quê? Anteriormente, o trabalho era feito só por artesãos, mulheres, homens ou crianças. Se você quisesse uma roupa, você tinha que pegar, escolher o tecido, levar no alfaiate. O alfaiate ia ter que tirar suas medidas, cortar o tecido, moldar e fazer a costura, né? Alguns serviços eram feitos por mulheres, como, por exemplo, o fiar, né? Tear. Homens, eles iam desenvolvendo serviços mais pesados, como, por exemplo, o plantio. E as crianças também desenvolviam serviços, tanto que a primeira Revolução Industrial foi marcada como uma época muito ruim para as crianças, que elas trabalhavam bastante, cuidando de máquinas, limpando caldeiras e assim por diante, né? Só que aí o que a primeira Revolução Industrial trouxe? Trouxe uma divisão do trabalho. Antes, não se tinha divisão, agora não. Você, cicrano, vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Cada pessoa recebeu uma atribuição. Porém, essa pessoa só faria aquilo. Se você fosse pago para pegar e, por exemplo, colocar a tampa numa garrafa, você só colocaria a tampa na garrafa. Você não faria outra coisa a não ser colocar a tampa na garrafa. Surgiu também o trabalho assalariado, né? Por quê? Como não tinham fábricas de produção assim, né? As pessoas trabalhavam no campo. E no campo, você produzia para ganhar. Agora não, você trabalhava para outra pessoa e você recebia pelo seu trabalho. Com a Revolução Industrial, o trabalho passou desenvolvido em fábricas, com a utilização de máquinas. As máquinas utilizadas na época eram máquinas movidas a vapor. Aqui, ó, a gente tem um exemplo disso. Tinha uma caldeira que esquentava a água. Essa água era transformada em vapor e um sistema de roda girava as válvulas, permitindo a entrada e saída de vapor, que fazia com que girasse as máquinas, que girasse todas as engrenagens para a máquina funcionar. Um exemplo bastante claro, você agora não precisaria mais, por exemplo, ficar teando ali, né, o algodão. Agora você poderia colocar numa máquina, mesmo que ainda necessite da ação humana, você tem mais agilidade. Não precisa de você depender do pé para tocar uma máquina. Um exemplo aqui, ó, um trator a vapor. Esse trator a vapor, eles tinham umas características. Os tratores, as máquinas, eles eram chamados de veículos monocíclicos ou monociclos. O que isso acontecia? Ele só tinha um pistão e só tinha um ciclo. Então, no momento em que ele ia, na hora de voltar, ele não tinha força alguma. Então, ele só tinha força em um momento. Se tinha dois momentos, ele só tinha força em um. É como você pegar uma bicicleta e você querer pedalar apenas um pedal. Na parte da frente, quando você coloca o pé para descer, você coloca a força. Só que na hora que você sobe, não tem força. É um motor monociclo. Aí nós temos a criação de veículos a vapor e temos também a criação de indústrias, de grandes fábricas com máquinas movidas a vapor. Aí, isso daí levou o quê? Uma tendência de melhora. Tudo depende da melhora. Iniciou na segunda metade do século XIX, ou seja, entre 1850 e 1870, e terminou durante a Segunda Guerra Mundial. O quê? A Segunda Revolução Industrial. Existem uma divergência um pouco grande, assim, uma discussão sobre o início, né, o término da primeira e o começo da Segunda Revolução Industrial. Por quê? No começo, de fato, não houve tanta revolução assim. Foi nada mais, nada menos que um aprimoramento da primeira Revolução Industrial. Depois veio um aperfeiçoamento das tecnologias da primeira. Um exemplo disso foi a linotipia e a monotipia. A linotipia foi um processo de impressão que usava uma máquina com a composição de chumbo, enquanto a monotipia era uma reprodução de um desenho ou mancha de cor em uma prova única. Era só uma cor,
mas já era um processo de impressão. Lá na segunda Revolução Industrial também surgiu uma coisa que se mudou totalmente o mundo. Aí nós podemos falar que, de fato, veio a segunda Revolução Industrial, a descoberta do petróleo. A descoberta do petróleo possibilitou mudar vários conceitos, criar vários meios de transporte, porque antes você só tinha do carvão, você dependia do carvão. Então, por exemplo, numa locomotiva, você ia necessitar de ter carvão, ou água, para você fazer ali o processo de aquecimento na caldeira, coisa que deixava de ser necessário com a descoberta do petróleo. Só que aí teve um ponto muito negativo, que é o que vocês estão vendo no segundo tópico aí, êxodo rural. Antes as pessoas só trabalhavam no meio rural, ou seja, nas fazendas, com condições assim, não eram as melhores condições que uma pessoa poderia ter na época. Tá? Não tinha nenhum direito, se a pessoa, por exemplo, o homem se machucasse, a família passava fome, né? Então, quando essas máquinas começaram a invadir a realidade urbana, as pessoas acabavam saindo dos centros, das zonas rurais e indo para os centros urbanos em busca de serviço. Porque agora você tinha salário. Um exemplo bastante marcante é o motor de ciclo Otto. O motor de ciclo Otto foi desenvolvido lá na segunda Revolução Industrial. É um motor muito utilizado até hoje, é muito utilizado, e uma das poucas marcas que pegou esse motor de ciclo Otto e aprimorou, passando ele para um ciclo chamado Atkinson, foi a Toyota. Tá? Esse motor de ciclo Otto, ele consiste em 4 etapas. A primeira é a admissão, a segunda a compressão, a terceira é combustão ou expansão, e a quarta é onde ele expulsa, fazendo com que o motor se movimente. No ciclo Atkinson, que isso é uma coisa já bem recente, de 1990 para cá, né, nós estamos falando de século XXI, ele deixa a válvula quando ele vai fazer a admissão, ele vai fazer a compressão, ele deixa a válvula de admissão um pouco aberta. Então, um pouco do combustível volta, fazendo mais economia. Mas isso é uma coisa recente, nós podemos dizer assim, de quarta revolução industrial. Isso aí é um motor de segunda revolução industrial. Falando em Toyota, nós vamos falar do que foi antes da Toyota. Nós temos a Ford, o Fordismo. Ele era um sistema de produção industrial que foi criado por Henry Ford, que foi o fundador da Ford Motor Company, que é a Ford. E você tem carro, caminhão, trator. Isso foi lá em 1914. Henry Ford, ele reduziu o tempo da produção e diminuiu os custos do veículo. Por quê? Saía aquela questão de vamos produzir peça por peça. São 50 pessoas terminam um, depois 50 pessoas depois a gente entrega aquele, vai, pega outro, começa do zero, entrega, pega outro. Henry Ford criou a chamada linha de produção. Agora, se nós temos um produto e 50 pessoas, cada pessoa vai realizar uma coisa apenas. Então, a pessoa vem, vamos supor, um carro, que foi o que Henry Ford se especializou, foi na criação de veículos, né? Passa um carro com um chassi, tudo feito, uma pessoa responsável por colocar as portas. O carro vai para outra. A outra é responsável por colocar capô, outra motor, outros vidros. Com isso, você cria uma linha de produção, você ganha tempo e economiza. Então, por exemplo, num espaço de tempo que levava, vamos supor, levava 10 dias para fazer um carro, agora você levava um dia para fazer 10 carros. Ele também intensificou, levou à intensificação, à economicidade e à produtividade. Você fazia mais, gastava menos, né? Só que aí o que o Fordismo levou? Ele não trouxe só pontos positivos. Como o Fordismo ele produzia em larga escala, ele não analisava o mercado. Independente da procura, ou seja, da demanda, ele estava produzindo, ele queria produzir, que foi o que o modelo Fordista seguia.
Então, o que acontecia? Você tinha um monte de produto jogado no mercado. Isso levou à crise de 1929, ou a Grande Depressão. Ela foi o colapso do capitalismo e também do liberalismo econômico. Ela foi uma crise de superprodução. Tá? Ela marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causa a superprodução e a especulação financeira. Você tinha muito produto, super saturou o mercado de produto e não respeitou a lei, o equilíbrio da oferta e demanda. Não adianta você ter uma demanda muito grande, uma oferta muito pequena, ou você ter uma oferta muito grande e uma demanda muito pequena. Quando a sua oferta é grande e a demanda é pequena, o preço do seu produto cai. Quando você tem uma oferta pequena e uma demanda muito grande, o preço do seu produto sobe. A Europa, na época, tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Aí o que aconteceu? A Europa estava dando conta de andar sozinha. Não precisava mais do apoio financeiro dos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Ela foi afastando. Os Estados Unidos perdeu um grande banco, né, assim, patrocinador, porque ele tinha que pagar as dívidas da guerra, e um grande importador de mercadorias norte-americanas. Como a Europa agora estava concentrando tudo lá, porque primeira, segunda, terceira revolução industrial foi lá, então elas estavam andando sem Estados Unidos. Estados Unidos seguindo o modelo fordista, produzindo em larga escala, saturando o mercado de mercadorias, aconteceu a Grande Depressão, que foi a crise de 1929. Só que aí veio um camarada chamado Keynes, ou Keynes, né, que é o nome dele é Keynes, e veio e instaurou o chamado keynesianismo. Na doutrina keynesiana, o Estado ele tinha um papel preponderante. Por quê? Isso levou ao surgimento daquele conceito de bem-estar social. Keynes ele defendia que devia haver ação plena do Estado nas políticas econômicas de um país para ter o pleno emprego e equilíbrio. O Estado tinha que intervir. Para que um produto depende, na época, eles tinham uma ideia de que o produto ele dependia do emprego. Então, por exemplo, um celular, ele ia depender da produção. Se a produção parasse, o celular não ia mais ser fabricado, né? Tem lógica? Tem. Só porque era o que causava a crise. Você produzia demais. Só que aí chegava um momento que não vendia. Aí a produção parava, o produto morria. Só que Keynes, ele veio e mudou totalmente isso. Keynes falou que não é o produto que depende do emprego, é o emprego que depende do produto. Se esse produto está vendendo, estou até fazendo propaganda de graça para a ASUS, né? Se esse produto está vendendo, tem emprego, porque ele está fabricando o produto que está vendendo. A partir do momento que esse produto não vende mais, o emprego daquelas pessoas para, porque eles não vão mais produzir uma coisa que não está vendendo. Mas enquanto estiver vendendo, está fabricando. Então tem emprego. Então, para Keynes, não é o produto que depende do emprego. Agora, o emprego é dependente do produto. E isso foi um fator que ajudou os Estados Unidos a sair da crise de 1929, ou seja, da Grande Depressão. Só que aí veio mais um problema, a crise do Fordismo. Na década de 70, após os choques do petróleo e a entrada do Japão lá para produzir carro, o Fordismo e aquela produção em massa entrou em crise. Aí começou gradativamente a ser substituído pela produção enxuta, que foi um modelo criado pelo chamado Sistema Toyota de Produção, ou Toyotismo. Isso mesmo, os carros da Ford, da Toyota, Hilux, Corolla, vieram daí. A Toyota ela foi muito esperta, foi muito inteligente. Enquanto Henry Ford ele visava uma máxima produção, achando que o mercado ia comprar tudo que ele produzisse, a Toyota não fez assim, ela analisava o mercado. Ela fazia assim, se no mês nós vamos vender 10 carros, nós vamos fazer 10 carros. Se no próximo mês, vamos supor, aí chega uma pessoa querendo
no próximo mês vamos fazer 11. Chegou mais 3 querendo, no próximo mês nós fazemos 14. E assim a Toyota foi fazendo esse sistema Toyota de produção. E deu muito certo, desbancou o Fordismo. O que era o Toyotismo? Ele era um sistema de produção industrial desenvolvido no Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele tinha como objetivo eliminar o desperdício durante o processo de produção e evitar a acumulação de mercadorias no estoque, que foi a causa da Grande Depressão, ou seja, a crise de 1929 lá nos Estados Unidos. Ele flexibilizava a produção e o just-in-time, ou seja, a produção agora não era mais tão rígida, não precisava ser tão acirrada, tão corrida, e o tempo justo, né? Eles tinham um prazo, depois de um pedido, para entregar o produto. Agora, a mão de obra tinha que ser qualificada e tinha que ser multifunção. Antes, no modelo fordista, a pessoa só precisava saber fazer uma coisa. Se a pessoa soubesse colocar só a porta do lado direito, ela não ia colocar a porta do lado esquerdo, porque ela não sabia. Agora, no toyotismo, não. Ele tem que saber, ele tem que ter qualificação para trabalhar. E se ele sabia colocar a porta direita e dianteira, ele tinha que saber colocar a esquerda dianteira, direita traseira, esquerda traseira. E ele tem que saber colocar porta. Não importa como seja. O foco do toyotismo era na gestão da qualidade. Aí foi onde ele se diferenciou. Porque o fordismo, ele não visava qualidade, ele visava quantidade. O toyotismo não, ele não visava quantidade, sim a qualidade. Também, ele utilizou métodos de gestão à vista. Não foi pagar no dinheiro, não. Tá? Coisa que estava visível. Ele simplesmente pegou aquilo que já estava sendo feito, aprimorou e incorporou no seu sistema de produção. E outra coisa que foi o trunfo do modelo toyotista foi a análise das demandas do mercado. Agora, eles podiam analisar e ver o que o mercado estava precisando para não ter um supersaturamento. Aí, com todos esses avanços e tudo, nós entramos na terceira revolução industrial. Ela ficou conhecida também por revolução técnico-científica e informacional. O que era? Era um processo que inovou a tecnologia e foi marcado pelos avanços na informática, criando computadores, robôs, celulares, chips, circuitos eletrônicos, softwares, entre outros. Podemos dizer que nós ainda estamos na terceira revolução industrial, tá? Isso é tudo muito recente, tá? Nós temos aí computadores, hoje, são muito avançados, mas que há 20, 30 anos atrás, eram uns computadores de tubo gigantes, né? O primeiro computador do mundo ocupava, acho que era um quarteirão inteiro. Então foi tudo avançando bastante. Os computadores criaram celulares, circuitos eletrônicos, robôs. Agora, eles pegavam o quê? Na terceira revolução industrial. Esquece o modelo, né, em partes, o modelo fordista. Nós vamos pegar só o que a gente consegue aproveitar do modelo fordista, vamos juntar com o modelo toyotista e vamos trazer para a terceira revolução industrial. Por quê? Nós vamos trazer a produção em série, né? Nós vamos trazer aquela produção em série e vamos incluir, né, na análise de mercado que tinha no toyotismo, com qualidade, mão de obra qualificada e tudo, e vamos acrescentar robôs, computadores, circuitos eletrônicos, vamos investir em softwares para a produção desses produtos, para que não haja mais erro humano de tamanha quantidade que havia antes. Isso é a terceira revolução industrial. É tirar um pouco da mão de obra humana, que é muito propícia a falhas, e vamos colocá-las na criação de softwares, que se qualquer coisa a gente identifica o erro e conserta. Vai chegar um momento que nós chegaremos à perfeição. Mas, professor, pode dizer que a realidade representada pela figura atual caracteriza ainda a terceira revolução industrial? Sim. Por quê? Porque ela é caracterizada por robótica, avanços na ciência, na tecnologia, além da informática e da globalização. Não é uma coisa que está muito longe da nossa realidade, não. Tá?
E passando pela terceira revolução industrial, a gente chega lá na quarta revolução industrial. O que é isso? É inteligência artificial, de novo a robótica, e máquinas que fazem máquinas. Hoje nós já temos casos de inteligência artificial, robôs que são extremamente inteligentes. Hoje as máquinas estão fazendo máquinas. Por exemplo, você tem impressoras 3D fazendo peças para impressora 3D. Você tem impressoras que fazem próteses. Isso é muito avançado, né? Hoje os carros, por exemplo, têm um software que identifica pedestres. Eles têm softwares que conseguem ler placas, manter o carro na faixa, tá? A quarta revolução industrial, ela está acontecendo. E ela vai exigir de tudo, não só das fábricas, vai exigir das fábricas, de toda a sociedade mundial, um amplo passo no caminho da inovação. Nós estamos entrando na época de carros elétricos, carros híbridos, né? Nós temos aí marcas como, por exemplo, a Volvo, que tem como meta, até 2022, ter 100% da sua frota híbrida ou 100% elétrica. Eles têm uma meta ambiciosa de até 2021, a partir de 2021, nenhuma pessoa morrer dentro de um carro Volvo. Então, assim, tá tudo ficando super inteligente. Aí nós vemos uma linha do tempo. Lá na primeira Revolução Industrial, foi a criação do vapor, né? Locomotivas a vapor. Lá nos anos 1700, lá na segunda Revolução Industrial, descoberta da eletricidade, do petróleo, modelo toyotista de produção. Lá nos anos de 1990, veio a terceira Revolução Industrial, que foi descoberta a computação, lá pela Microsoft, a Apple. E nos dias atuais, quarta Revolução Industrial, nós estamos falando, baterias de íons de lítio, última geração em questão de bateria, tem uma alta durabilidade, um desempenho excepcional. Nós estamos falando de relógios que se comunicam com o smartphone. Nós estamos falando de lâmpadas em LED, que equivalem a lâmpadas mais poderosas, gastando aí 10, 15%, né? Aí nós temos o quê? Um sistema totalmente automatizado. Um ser humano comanda, as máquinas fazem o resto. Né? Só que aí, vamos dar uma olhada. O que tem no meio disso aí tudo? Tem uma coisa que parece que foi de contramão, antemão a toda essa evolução. Foi chamada de velha ordem mundial. O que era a velha ordem mundial? Essa bipolaridade, Guerra Fria. De um lado, estava um bloco totalmente capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos. E do outro, um totalmente socialista, comandado pela União Soviética. O que levou praticamente essa Guerra Fria, né? Uma disputa espacial e disputa por território. Mas, professor, o que causou Primeira e Segunda Guerra Mundial? Disputa por território. Foi isso que causou lá da época do imperialismo, né? Já vem vindo essa disputa territorial para fazer com que cada nação tivesse seu pedacinho de terra. Só que aí entra mais uma, a disputa espacial. Com o avanço tecnológico no auge da terceira revolução industrial, a gente já tinha tecnologia suficiente para iniciar uma corrida espacial. Agora as pessoas não queriam mais terra, né, mais um território aqui na Terra. Eles queriam terra no espaço também. Uma cena, assim, um marco na história mundial que a gente pode exemplificar, né, citar como exemplo fortíssimo é o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi um dos símbolos disso. Ele dividia o Berlim, lá na época de 1945, se vocês observarem por essa imagem aqui, ó, ele dividia um lado, né, totalmente socialista, e do outro lado ele colocava os capitalistas. Então nós tínhamos ali França, Inglaterra e Estados Unidos. Né? E aqui nós temos uma foto dele já nos dias atuais. Mas, professor, como é que era a geopolítica? O que era a geopolítica da época? A geopolítica, ela foi de
ela foi um processo de denominação e especialização da tecnologia. Na geopolítica, eles mostravam o poder de cada nação e como esse poder podia ser usado para poder destruir a outra. Na Guerra Fria, ela foi uma guerra de blefe, pode-se dizer assim. Não teve, em momento algum, um confronto mano a mano, por assim dizer, mas toda hora era um país afrontando o outro, era um grupo, um bloco afrontando o outro. Assim, essa estratégia geopolítica era de amedrontar, com base no que seria possível fazer se uma guerra fosse iniciada. É basicamente o que a gente vê hoje. Né? Nós tivemos um exemplo bastante recente. Tem que ser resolvido com pólvora. E eu estava lendo um jornal que fez comparação do poderio armamentista dos Estados Unidos contra o poderio do Brasil. É incrível. Por exemplo, os Estados Unidos têm mais de 300 armas nucleares, o Brasil não tem nenhuma. O que está acontecendo, o que aconteceu esses dias entre Brasil e Estados Unidos, foi nada mais, nada menos do que uma guerra fria agora. Foi praticamente uma guerra fria. Isso foi uma geopolítica. Vocês agora puderam ter um exemplo disso. É um país que fala uma coisa, o outro país vem e rebate. Isso era totalmente o que acontecia na época da Guerra Fria. Mas, vamos para a definição. Conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-guerra. Então, nós tínhamos Estados Unidos capitalista, União da República Soviética Socialista do outro. Isso tudo, como a gente pode falar, essa Guerra Fria, né? Essa velha ordem mundial, só pode acontecer graças a quê? Graças à globalização. Ah, professor, então quer dizer que a globalização é uma coisa ruim? Não, muito pelo contrário. Mas se não fosse a globalização, não teria Guerra Fria, sabe por quê? Nenhum país ia ter acesso ao outro. Afinal, o que é globalização? A globalização pode ser, vamos definir ela bem simples, uma diminuição do mundo. O mundo vai ficando cada vez menor. Como na primeira imagem, você tem o mundo na palma da mão. Você tem internet rural, por exemplo, fazendo propaganda para a HughesNet, né? Chegamos onde nenhuma outra operadora chega, lá no campo. Antigamente, no campo, você não tinha nem eletricidade. Você quisesse água, tinha que furar uma cisterna. Hoje, não. Você tem internet, Wi-Fi, tudo. O mundo, na época, você vê, barcos à vela, eles navegavam a 16 km por hora. Hoje, aviões comerciais levam pessoas de um continente para o outro a velocidade de 900 km por hora. O mundo está ficando pequeno. Isso é globalização. A globalização levou uma coisa chamada neoliberalismo. O que era o neoliberalismo? Era uma doutrina socioeconômica que ela retoma os antigos ideais lá do liberalismo clássico. Só que ele preconiza a mínima intervenção do Estado. Lembra que lá atrás nós falamos da política keynesiana? Lá Keynes defende total intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo não. Ele queria retirada do Estado do mercado, que em tese autorregula-se-ia e regularia também a ordem econômica. Eles defendem maior autonomia dos cidadãos nos setores político e econômico, e logo pouco intervenção estatal. Só que o que acontece? Eles defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e flexibilização do processo produtivo. Ou seja, nós temos se o povo não tivesse a intervenção do Estado, mas que ainda assim pagassem seus impostos de todo jeito, né? Um exemplo mais evidente disso, atualmente, são os tigres asiáticos, né? São os países muito industrializados. Só que a mão de obra deles lá é barata, muito barata. Fruto do quê? A ausência de leis trabalhistas. Aqui no Brasil, a mão de obra é barata. Concordo, é barata. Mas nós temos leis trabalhistas que asseguram um pouco. Hoje, um processo que você leva para um tribunal trabalhista, né? Você vai ganhar. É muito difícil você não ganhar. Se um patrão, por exemplo, não quiser te pagar o que você merece, o que você trabalhou,
Se você levar ele no júri trabalhista, né, você tem grandes chances de ganhar, porque apesar da justiça brasileira ser um tanto falha, ela assegura bastante os direitos trabalhistas. Os trabalhadores lá, por exemplo, eles não têm férias, quase não têm férias, lá nesses países dos tigres asiáticos, né? E os benefícios lá são limitados. Para quê? Para atrair empresa estrangeira. Por que, que muitas empresas não vêm para o Brasil? Porque aqui, muitas vezes, tem muito o que eles não gostam, que é regra demais para seguir para o trabalhador. Ah, o trabalhador machucou, eu não posso mandar embora, eu tenho que pagar, porque ele machucou aqui, né? Exemplo bastante concreto na sociedade brasileira é a questão das diaristas, né? Assegurando o direito de duas vezes por semana você já tem que assinar a carteira de uma diarista. Muitas diaristas vieram falar que prejudicou elas, porque às vezes ela trabalhava 3 dias numa casa, ganhava tanto, agora não vai mais. Não vai trabalhar talvez nem um dia mais, porque o patrão não vai querer pagar todos aquilo, não tem condição de pagar férias, essa terceira e um salário mensal. Né? Só que aí a gente joga mais para um lado também da economia globalizada, porque a economia ela é caracterizada por um elevado nível de internacionalização do capital. Ele não se elimina na produção, mas ele abrange o comércio como um todo. Antes, quando a gente foi lá na Revolução Industrial, o capital ele era a produção. Hoje não. Ele vem do comércio, ele vem da comunicação, transporte, cultura, finanças, serviço social, política e ideológica. Por quê? Hoje nós temos mercados de vários tipos, tá aí o Mercado Livre para provar que o mercado abrange comércio, comunicação, tá aí para provar as emissoras de TV, as concessionárias de telefonia, transporte, cultura. Quantas cidades turísticas não têm o seu produto interno bruto só em cultura? Serviços sociais. Aí vamos, quando a gente fala um pouco dessa economia globalizada, vamos falar desses caras aqui, ó, G20. O que é o G20? É um grupo que eles têm o objetivo de elaborar projetos para a agricultura dos países. Só que tem um porém. A gente tem que falar do G20 e o G2. O G20 são os países emergentes. O G2 já é outros 500. O G2, ele une ministros da economia, presidentes de bancos centrais de países desenvolvidos. Não é países subdesenvolvidos ou emergentes como nós. Tá? E lá eles discute sobre a economia. Ele é chamado, o G2 é chamado de G20 financeiro. Diferente do G20 normal, dos países emergentes, ele é formado só pelos desenvolvidos, para elaborar política agrícola. Agora, vamos chegar mais na nossa realidade, que é o G20, ele é maior, ele possui 23 países membros. São 5 da África, sendo África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue. São 6 países asiáticos, sendo China, Filipinas, Índia, Indonésia, Paquistão e Tailândia. E temos a América Latina que está lá em peso, 12. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Esses são os países que apresentam o quê? Um desenvolvimento relevante. São os países que nos últimos tempos, eles cresceram bastante. Tá? Para vocês terem uma noção, o G20 ele possui grande importância global. Por quê? Ele tem os países integrantes, eles têm importância na produção e comércio dos produtos agrícolas. Eles possuem aproximadamente 60% da população mundial e 70% da população rural do mundo. E juntos, o G20 são responsáveis por 26% das exportações agrícolas mundiais. O Brasil é um excelente exemplo disso. Esse ano é previsto uma safra recorde de grãos, né? Aliás, dessa próxima colheita, é previsto uma safra recorde de grãos. Está tudo vendido. Tudo vendido. A China comprou as produções de soja do Brasil até 2022.
Enquanto isso, né, o Brasil depois sobra o preço do óleo que está lá nas alturas, né? Mas tudo bem, e a China é um país desenvolvido. Aí a gente vem um pouco para a nossa realidade também, assim, mais, um grupo mais enxuto, né? Os BRICS. O que é o BRICS? É a união de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que acontece com os BRICS? Eles se destacaram no cenário mundial por crescer rápido. Eles se desenvolveram rápido. Atualmente, eles são detentores de mais de 21% do produto interno bruto mundial. Os BRICS é o grupo de países que mais cresce no planeta. Outra coisa é que eles promovem muitas atividades de cooperação mútua. Exemplo, a exportação de grãos para a China. Né? É um dos maiores importadores de produto brasileiro, tal como o Brasil também é um grande importador de produto chinês. Não é novidade para ninguém. Mas para que essa intercooperação, né? É para fortalecer as economias e ficar cada vez mais distante da dependência das grandes potências. Os BRICS, eles tendem a se ajudar para fugir de países como os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ele é um país bastante controlador. Então, ele dá com uma mão hoje e tira com as duas amanhã, se ele precisar. Fez assim na Primeira Guerra Mundial, fez assim na Segunda Guerra Mundial. Foi o que levou muito os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em nenhuma das duas guerras ele entrou desde o começo, mas ele estava ali apoiando com, com valores, né, quantias em espécie, dinheiro. E poderio bélico, armamentista. Mas eu ajudo você, quando eu precisar, você tem que me ajudar. E quando os Estados Unidos quebra, ele pega de volta o que ele deu. Lá nos BRICS, o que eles visam bastante? Né? É uma coisa que eles têm para facilitar isso. Eles financiam, eles têm como um diferencial assim, o financiamento, desenvolvimento e o novo banco do BRICS. Né? Será que o banco BRICS é uma alternativa ao Banco Mundial? Isso só não resta saber daqui a um tempo, né? Mas eles também têm desafios. O principal desafio para o BRICS é tentar aumentar o comércio no contexto global de protecionismo. Eles querem também avançar nesses projetos voltados para o financiamento e desenvolvimento. Isso é que os BRICS querem. E só nos resta esperar se isso daí vai dar certo. Pessoal, os slides acabaram para esta aula. Eu tenho aqui o cronograma. Nós conseguimos falar até os BRICS e as novas alternativas. O próximo conteúdo, nós conseguimos resumir o conteúdo de 7 semanas, igual eu falei. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisam ficar acanhado em, não precisa ficar acanhado em procurar, eu vou passar o meu contato e vocês podem estar mandando qualquer tipo de pergunta, dúvidas, professor, como é que aconteceu isso, por que aconteceu isso, melhora nisso, melhora naquilo, eu vou estar fazendo isso para vocês. Esse vídeo é só para o caso de eu não conseguir estar presente, ao vivo, uma aula ao vivo. Então, eu vou estar disponibilizando no YouTube e vou deixar os comentários. Então, quem quiser, por algum motivo lá, falar, eu não gostei disso, podia ter feito assim, ótimo. E qualquer dúvida pode estar deixando lá. Tá? Os próximos conteúdos que nós vamos estar falando é transporte e comércio, geopolítica, tensões atuais, vamos falar sobre as manifestações, crescimento de extremistas, tá? Vamos falar sobre energia, população, teorias demográficas e as pirâmides etárias. Tá? Isso vai ficar para a próxima aula, como migração também, migração e agricultura. Isso a gente pode falar para a próxima aula. Eu acho que para esta aula, essas 7 semanas, assim,
bem dinâmicas. Eu achei que foi bem dinâmico, né? Foi bom. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me falando, tá? Então, fica assim, muito bom. Até a próxima aula. Abraço a todos.